Olá, você que é nosso estudante, que acompanha as nossas aulas, as nossas atividades por meio dos roteiros de estudo, você que está em casa, ou você que está presencialmente na escola, mas que perdeu alguma dica, que não conseguiu anotar alguma questão ou alguma orientação para pesquisa. Todos vocês conseguem pausar esse vídeo e, a partir das orientações que eu for dando, você consegue também dar encaminhamento às suas atividades ou às suas produções. Vamos lá? Primeira coisa, vamos fazer uma visão geral sobre o nosso roteiro de estudos. Você lembra que a gente fez alguns combinados, então perceba que na esquerda eu coloquei algumas indicações sobre o que você precisa fazer em cada seção do seu roteiro de estudos. Então, o que você precisa ler, o que você precisa assistir, o que você precisa copiar e responder. E esse ano a gente tem um fato novo, uma organização nova. Qual é? Por exemplo, tudo que você precisar registrar, eu já coloquei dentro de um quadrado. Veja aqui. Tá conseguindo visualizar? Ok, eu já coloquei dentro de um quadrado. Então, você já sabe que tudo que estiver dentro desse quadro, desse quadrado, dessa caixa de diálogo, significa que você precisa registrar no seu caderno. Então, fica mais fácil para você visualizar. Por quê? Porque daí você já sabe, tudo que estiver fora são orientações, são dicas, são informações, e o que estiver dentro desses quadrados é que precisa estar no seu caderno, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente começou relembrando o que era um mosaico, certo? Que é a montagem de diversos fragmentos. Imagina várias imagens diferentes que nós juntamos essas imagens e formamos uma peça única, uma obra única. Então, a gente conceituou o que era um mosaico. Você pode até pesquisar na internet imagens de mosaicos. Você vai perceber que aqui, no próprio centro da cidade, no seu bairro, inclusive, na escola, a gente percebe vários mosaicos. Então, você pode pesquisar para conceituar na internet. Então, agora a gente vai pesquisar um pouquinho, nesse primeiro passo, sobre a religiosidade brasileira. E falando sobre religiosidade brasileira, eu peço para que você escreva, aqui no quadrado, acompanhe comigo, um texto narrativo de pelo menos 10 linhas, contando o que você já aprendeu no ano passado sobre o choque cultural e religioso da época colonial. Lembra que nestas terras nós tínhamos diversos povos que foram chamados pelos colonizadores de índios. Diversos povos com diversas culturas diferentes, com diversas tradições, com diversas expressões religiosas diferentes, com cultos, com ritos, com práticas religiosas diferentes. Chegando os portugueses, vem o cristianismo, uma outra tradição diferente. Nessa época começa o batismo desses indígenas, começa a catequização desses indígenas e logo depois vem ainda os escravos que são importados da África para trabalharem aqui nas terras da colônia. Então vem mais uma outra tradição, que é a tradição religiosa africana, porque ao trazer os africanos, eles trouxeram além do gosto musical, além do seu jeito de ser, além da sua língua materna, trouxeram também, obviamente, as suas práticas, os seus ritos, as suas expressões religiosas. Então aqui já começa a acontecer um certo choque cultural entre indígenas, entre os portugueses e espanhóis colonizadores e entre os povos africanos. Mais tarde ainda vem outras tradições para essa terra que forma hoje esse grande mosaico que é o Brasil, falando de religiosidade, certo? Então você vai escrever um texto narrativo. Um texto narrativo é um texto em que você conta, em que você narra o que você já sabe. Então é um texto mais simples. No segundo passo, a gente vai entender e anotar alguns conceitos importantes, relembrando esses conceitos do ano passado. Quais são? Pluralidade, pluralismo religioso, que este conceito vem do conceito de plural. Lembra lá da língua portuguesa? O que é singular, único, o que é plural, diverso, mais de um. Então, pluralidade, pluralismo religioso, pesquise o que significa e anote de modo simples, 2, 3 linhas, você já consegue conceituar. Entenda o que é este conceito. Depois, interação. O que é interação? O que é interagir? Escreva. E a mesma coisa, sincretismo. Pesquise e escreva. Por quê? Porque depois, em aula, nós vamos, quando você estiver presencialmente, nós vamos
entender, conceituar e aplicar esses conhecimentos que você, de certo modo, já pesquisou, ok? No terceiro passo, eu peço para que você traga pelo menos um exemplo de cada um desses conceitos. Então, um exemplo de pluralidade religiosa, um exemplo de interação religiosa e um exemplo de sincretismo religioso. Todos estes exemplos você encontra na internet e você também encontra no seu próprio bairro, talvez até na sua rua, inclusive. Então, essas são as orientações. Escrever um texto narrativo contando o que você aprendeu sobre a religiosidade, sobre o choque cultural e religioso da época colonial. Depois você vai pesquisar e conceituar essas 3 palavras, relembrando, porque nós já conhecemos no ano passado, e depois buscar um exemplo de cada uma delas. É essa a nossa atividade para essa semana, beleza? Qualquer dúvida, você já sabe como me encontrar, ok? Até mais!